Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos seguindo o nosso projeto de 2025, Confissões Luteranas para hoje. Último vídeo encerramos a epítome da Fórmula de Concórdia e combinamos que não traríamos a declaração sólida nos próximos vídeos. Iríamos nos ater a 10 temas e, digamos assim, são 10 ataques, acusações contra a fé, a doutrina cristã luterana. E neste primeiro vídeo, a nossa temática é a seguinte, traz a seguinte questão. Os luteranos são antinomistas? Os luteranos são antinomistas? Seguramente que muitas pessoas vão entender qual o significado dessa questão, deste termo antinomista, mas creio eu que muitas pessoas não. Por isso precisamos esclarecer, antes de mais nada, o que é o antinomismo. Antinomismo é uma palavra que se forma de duas palavras, anti e nomismo. E elas têm origem grega. O prefixo anti dá uma ideia de contrário. E nomismo vem de um radical, nomos, que significa lei. Portanto, antinomismo significaria alguém que é contrário, que faz oposição à lei. Então, se eu estou questionando se os luteranos são antinomistas, eu estou dizendo que há uma possibilidade dos luteranos serem contrários à lei. Qual lei? A lei de Deus. Portanto, se nós fizéssemos essa pergunta de uma forma mais simplificada, poderíamos fazê-la da seguinte forma: os luteranos são contrários à lei? Os luteranos são contrários à lei? Talvez você seja luterano e já tenha uma resposta a dar. Talvez você não seja luterano ainda e esteja conjecturando, quem sabe, em se tornar luterano, mas essa é uma questão muito pertinente para você refletir. E talvez você não seja luterano e nem esteja conjecturando se tornar luterano, mas gostaria, por conhecimento, por curiosidade, de saber se, de fato, os luteranos não dão a mínima para a lei. E qual lei? A lei de Deus. Vamos lá. Se você pesquisar em uma dessas IAs da vida, não preciso aqui citar um nome, então tem muitas, né? Você encontrará a seguinte resposta: que antinomismo tem uma implicação, um significado que não está restrito à teologia. Existe um sentido comum dessa palavra, existe um entendimento filosófico, mas eu não quero trazer à tona estas aplicações e, de fato, gostaria que nos ativéssemos, né, a exatamente a sua implicação teológica. Na teologia, que é o sentido mais comum da palavra antinomismo, é uma doutrina surgida principalmente durante a Reforma Protestante, e aqui eu estou trazendo na íntegra uma resposta de uma dessas IAs mesmo. Pô, pastor, então você não está preparando este estudo? É tudo na IA? Não. Eu quero trazer a reflexão e eu acho interessante a resposta da IA, porque ela abre margem para um possível equívoco, um possível engano que nós precisamos corrigir. Vejam só o que diz. É uma doutrina surgida principalmente durante a Reforma Protestante que defende que os cristãos estão libertos da obrigação de obedecer à lei moral, como os 10 mandamentos ou a lei mosaica, que é a mesma coisa, né? Decálogo, 10 mandamentos, lei mosaica, são sinônimos. Pois a fé em Jesus Cristo e a graça de Deus são as únicas coisas necessárias para a salvação. Vamos com calma aí. Concordamos com essa segunda parte? Sim, né?
que diz lá: a fé em Jesus Cristo e a graça de Deus são as únicas coisas necessárias para a salvação. Mas nós discordamos da primeira parte, que diz assim, ó: os cristãos estão libertos da obrigação de obedecer à lei moral. Em que sentido os cristãos estão libertos dessa obrigação? Isso não fica claro. E aí na sequência vai dizer assim, ó: a ideia central é que a salvação é somente pela fé e, portanto, as obras ou o cumprimento das leis não são requisitos para a justificação. Aqui nós poderíamos concordar até certo ponto. Porque se nós apenas colocamos deste modo, está implícito, mas não está explícito de que modo que nós somos salvos. A salvação é somente pela fé, mas fé em quem? E as obras não são requisitos para justificação até a página 2, porque nós somos salvos pela fé em Cristo, mas porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Portanto, nós somos declarados justos porque Cristo é justo em nosso lugar. E a lei continua tendo sua importância, até mesmo para a salvação, ainda que não sejamos nós quem conseguimos cumprir a lei. Críticos dessa visão argumentam que ela pode levar a uma licença para pecar. Opa, aqui nós estamos entrando em um terreno muito perigoso. Se alguém acredita que a justificação pela fé elimina qualquer necessidade de preocupação com a lei ao ponto de nós termos uma licença para pecar, essa pessoa está equivocada. Ou seja, a pessoa poderia continuar a viver uma vida imoral sem consequências para a sua salvação. Quem falou isso? Será que esta afirmação e tudo isso trouxe da IA? O que é IA? Inteligência artificial. Tem vários sites. ChatGPT, Gemini e tantos outros. Será que existe de fato uma verdade aqui? Será que de fato os luteranos são antinomistas? Será que de fato nós não precisamos nos preocupar com a lei, porque nós somos salvos por aquilo que Cristo fez, então pouco importa o que fazemos ou deixamos de fazer, temos uma licença para pecar? Será que isso não vai fazer com que percamos a nossa salvação? Vamos investigar um pouco mais. Por qual motivo os luteranos foram acusados de antinomismo? E aí nós precisamos olhar para Lutero, para o redescobrimento do Evangelho, para a ênfase que Lutero deu para a justificação pela fé. Mas uma coisa é ênfase, outra coisa é deixar de lado uma parte importante da doutrina. Quando Lutero enfatiza a justificação pela fé, ele não se livra ou ele não despreza a lei. O cerne desta acusação estava na seguinte interpretação: Lutero ensinava que a salvação é alcançada unicamente pela graça de Deus, recebida pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras ou pelo cumprimento da lei. Até aqui, ok. Mas, vejam só, aqui há uma oposição à teologia da época que enfatizava o mérito humano, que enfatizava que você é salvo por aquilo que Cristo fez, mas também porque você participa das obras de Cristo por meio das suas próprias obras e obtém méritos próprios. E é contra isso que Lutero vai se insurgir. Os críticos temiam que, ao anular o papel da lei na justificação, o luteranismo estivesse na prática encorajando a imoralidade. Isso é uma coisa. A lógica era: se as obras
ou se as boas obras não são necessárias para a salvação, a pessoa está livre para pecar sem medo de perder a graça. Isso era o que se definia como antinomismo, ser contrário à lei. Ora, mas é óbvio que isso aqui é um tremendo absurdo. Alguém que sai por aí pecando indiscriminadamente, sem nenhuma importância com a sua fé, com a sua salvação, fatalmente já perdeu a fé. Tiago não diz: fé sem obras é morta? Se alguém não tem boas obras, pelo contrário, tem más obras, essa pessoa tem fé? E se essa pessoa não tem fé, porque as suas ações revelam que ela não tem, como que ela pode ser salva? Mas é bom que se diga que sim, houve luteranos antinomistas. E creio eu que não na igreja oficial hoje, mas há muitos luteranos antinomistas que pensam que não importa o que eu faço, Jesus já me salvou, então eu não preciso me importar com boas obras, com o cumprimento da lei de Deus. Isso é besteira, Jesus já fez tudo em meu lugar, eu posso ficar tranquilo. E não pode ser deste modo. Uma coisa é nós ficarmos tranquilos tendo a certeza da salvação porque nós cremos em Cristo e a obra de Cristo é perfeita e não deixa margens para dúvida. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu chegar dizendo: eu estou me lixando para o que eu faço porque isso não vai fazer diferença. Jesus já me salvou, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Isso não é discipulado, isso não é fé cristã. Isso é outra coisa. Isso é mau caratismo. Isso é nós tratarmos a graça de Deus como uma graça barata. É desprezarmos o precioso sangue de Cristo que verteu na cruz. E é importante nós frisarmos que sim, houve luteranos antinomistas e provavelmente ainda existem. Mas o mais célebre de todos, do período da Reforma, do período de Lutero, chamava-se Johannes Agricola. Foi um discípulo de Lutero e ele levou a ênfase de Lutero ao extremo, ou a um extremo. Ele argumentava que a lei de Deus não tinha mais utilidade para os cristãos, nem mesmo para levá-los ao arrependimento. Segundo Agrícola, apenas o evangelho deveria ser pregado, a lei não deveria ser pregada. Ora, nós sabemos muito bem que a lei precisa ser pregada, até para as pessoas saberem que são pecadoras, que necessitam do evangelho, que necessitam de Cristo e da sua obra. A verdade é que quem acusa os luteranos de antinomistas não conhece a teologia luterana, não conhece a doutrina luterana. Os luteranos, oficialmente falando, nunca foram, não são e nunca serão antinomistas, contrários à lei. Por isso Lutero reagiu fortemente contra Agrícola, cunhando o termo antinomismo para condenar essa visão. Lutero defendia a lei, o uso da lei, não apenas em um âmbito, em uma aplicação, mas naquilo que se convencionou chamar dos 3 usos da lei. 3 usos da lei é eminentemente luterano isso. Quais são os 3 usos da lei? Acertou quem disse freio, espelho e norma. Repetindo, freio, espelho e norma. Esses são os 3 usos da lei. O espelho revela os nossos pecados, a nossa natureza humana, a nossa vulnerabilidade e dificuldade. O freio impõe barreiras para o ímpeto humano de pecar. E o terceiro uso, a lei como norma, como guia, serve como regra de vida para o cristão já regenerado, indicando a vontade de Deus. E a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Se procurarmos seguir a lei de Deus, a nossa vida será muito mais feliz, será muito mais abençoada, e nós iremos abençoar muitas outras pessoas. A lei tem sua importância, tem sua aplicação, a sua necessidade. Ela não foi extinta com
a obra de Cristo na cruz. Mas é importante dizer, a lei não pode salvar. Apenas o Evangelho aponta o caminho. Apenas o Evangelho salva. Apenas o Evangelho consola. A lei revela quem somos. A lei demonstra todo o nosso pecado. Mas a lei precisa ser pregada. E de maneira especial, o Evangelho também. Como veredito final para este vídeo, para esta acusação, os luteranos seriam antinomistas, contrários à lei? A resposta é não. Lutero e a Igreja Oficial posteriormente condenaram e se distanciaram do antinomismo. Portanto, os luteranos não são antinomistas, dão importância para a lei, mas procuram fazer distinção entre a lei e o Evangelho, ressaltando que a lei não tem poder para salvar, mas tem sim a sua importância e o seu lugar. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal e o nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Até o nosso próximo vídeo.